Oferecimento Gorila. E aí, galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Palmas pra gente! É! Palmas, 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 muitas palmas. Quero agradecer aí todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que está sempre ligado aqui, a galera que a gente traz aqui. E é isso. E hoje a gente tem um convidado aqui para lá de especial, um dos maiores guitarristas que se tem notícia, é um cara que é uma referência aí para um monte de gente que toca, que estuda. A gente está aqui hoje com o Conrado Paulino. Aê! Palmas para o Conrado. Tudo beleza aí, Conrado? Tudo jóia, Ivan. Como é que estão as coisas aí? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá à vontade aí? Um prazer estar aqui. Prazer todo meu. É isso. E a gente vai falar bastante coisa aqui sobre a carreira dele, sobre os discos, sobre, enfim, educação musical e vários outros assuntos aqui muito importantes. Bom, um lance que eu queria te perguntar, assim, né? Você é um dos caras que, assim, na parte de educação musical, você é um conhecedor, um praticante, né, da escola do Jean Piaget, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para o pessoal conhecer, entender, enfim. Na realidade, mais do que o Piaget da música era o Edgar Willems. Sim. Né? Um pedagogo suíço, muito legal, já falecido, que era mais ou menos quem passou para o que o Piaget fez na educação, que é a questão de em que momento você ensina o quê, né? Matemática, por exemplo, em que momento a pessoa aprende conceitos de tamanho, etc. Ele fez uma coisa similar na música, né? O Edgar Willems. Tem um livro dele que chama As Bases Psicológicas do Ensino Musical, que é muito legal. Infelizmente não tem em português. Tem em francês, tem em inglês, tem em espanhol. Em português não saiu ainda. Mas o livro é demais. Ele pega todos os aspectos da formação musical, ou seja, afinação, a precisão, a rítmica, a harmonia, a memória, um monte de áreas que a pessoa desenvolve e explica uma por uma e faz uma espécie de análise de como deveria se formar, em que momento mais legal, etc. Né? Inclusive, nos tempos que eu dava aula na escola do Zimbo, no clã, há muitos anos atrás, tinha uma tabela do Willems na parede do lado de dentro da sala. Porque o Willems tem uma tabelinha que fala assim, se você aprende decoreba, ou seja, se você desenvolver somente a memória musical, você vai desenvolver uma memória desse tamanho assim, que é referente aonde aperta, como aperta, né? Uma questão de memória muscular. Mas se você desenvolver a memória musical propriamente dita, aí você vai mexer com uma parte cerebral, afetiva, racional, mais um monte de itens. Então tinha uma tabelinha desse tamanho, assim, que era a memória muscular, né? E a memória musical propriamente dita, que é uma tabelona assim, com um monte de itens. Então no clã a gente falava assim para o aluno, olha, pelo mesmo preço você aprende assim ou assado. Você que sabe, né? Como dizendo, pô, não vai ser tão burro de levar muito menos, nem pelo mesmo preço. Né? Na realidade, naquela época não era mentira que dava para aprender decoreba, que aquela escola era bem legal, né? Trabalhava longe da decoreba. Né? E tudo isso baseado no Willems, que é muito interessante, só que tem que ler vários livros dele para sacar o lance, né? Mas tem muito a ver com o Piaget de fato. O Piaget é o cara anterior a ele, né? De onde o Willems também se inspirou. Mas tem mais um monte de educadores, né? O Vygotsky. Aqui no Brasil tem o Rubem Alves, um monte de gente muito interessante. Tudo que você aprende em relação à alfabetização, dá para aplicar na música perfeitamente, né? Porque é uma linguagem que você aprende, há um momento para ensinar, há uma técnica, né? Ensinar também é uma profissão, ser professor é uma profissão, não é simplesmente começar a dar aula, né? E falando nisso, assim, qual é o panorama que você vê atualmente, assim, né? Você acha que existe uma preocupação com esses detalhes? Né? Por exemplo, a grande parte das pessoas que trabalham com música para iniciantes, né? Aí a gente tem aquela história tão discutida hoje em dia, tal, da volta na música nas escolas, né? E aí como é que você vê? Você acha que existe uma preocupação com algumas dessas questões que esse pessoal aí colocava? Então, mais ou menos, né? Eu acho que... Complicado, né? Eu acho que melhorou, porque antigamente, digo antigamente assim,
muitos anos atrás, aprender música era extremamente decoreba. Teoria musical era uma coisa torturante. Era comum a pessoa ficar 6 meses estudando teoria sem tocar. Só depois de aprender a ler que podia encontrar o instrumento. Tinha gente que aprendia trompete, por exemplo, 3 meses ou 6 meses só de embocadura, sem tocar nada. É uma coisa espantosa, né? Então, a partir dessas pessoas, tipo o Paul Hindemith também. O Paul Hindemith tem um livro que todo mundo conhece, que é o famoso Treinamento Elementar para Músicos, né? Que é um livro da década de 40, onde ele começou a questão da audioperceptiva, né? Que a pessoa aprende mais ou menos pegando elementos similares à fala, no sentido que você vê primeiro como soa e depois vê o sinal gráfico, né? O estilo antigo de ensinar era o contrário, te faziam ver o sinal gráfico, você não sabia como soava e você tinha que decorar, semínima, coxinha, etc, né? Isso melhorou bastante no geral, a questão da teoria. E o acesso à teoria melhorou incrivelmente, né? Que todo mundo hoje consegue ter, qualquer pessoa sabe campo harmônico, um monte de coisa que antes era misteriosa. Mas o lado ruim disso é que eu vejo que continua prevalecendo a questão que inclusive tem um livro do Edvard Willing só sobre isso, que é a questão do virtuosismo. O pessoal obcecado pela questão motora, né? Fritar, tocar rápido pra caramba, assim, né? Já o Willing já falava disso muitos anos atrás, se referindo à música erudita, né? Que ele pensava em música erudita. Isso ainda existe. Eu acho que a maior parte das escolas de música ainda são centros de decoreba, centros de adestramento, né? Não de aprender música, sabe? De aprender de verdade, né? Coisa que na escola comum, na escola também melhorou. Antigamente as pessoas aprendiam decoreba mesmo, né? Era uma coisa espantosa, né? Só que isso não chegou tanto na música quanto já chegou na educação comum, né? Ligou-se construtivismo, todas aquelas coisas, né? Que agora são correntes, mas na música ainda está meio atrasadinho, embora melhorou, né? É isso aí, bastante coisa aí pra gente pensar. E a galera que trabalha aí com ensino musical e tal, certamente algo de muita responsabilidade, a gente tem que ficar bem ligado nisso. É isso, vamos fazer a primeira aí? Você vai tocar solo, né? O que você vai tocar pra gente aí? Eu vou tocar uma... Agora que vem o problema, né? Qual que a gente vai tocar? Eu acho que vou tocar uma que nunca toquei, que é um Over the Rainbow. Ok. Um standardinho. Manda ver.
Sensacional, é isso aí. Inenarrável. Muito bom, muito bom. Desculpa aí. Muito bom. Conrado, deixa eu te perguntar, assim, pô, você é um cara, pelo que a gente ouviu tal, e outras coisas que a gente conhece e tal, gosta muito de trabalhar com esse lance do arranjo e tal, né? Escrever coisas para instrumento solo tal, ou enfim, o que você acha, assim, que a galera, quais são os erros mais comuns que você acha que a galera costuma cometer, assim, quando começa a estudar isso? Arranjo de instrumento em particular? Isso. De guitarra, violão? Isso, exatamente. Bom, até tem uma... Quando eu escrevia lá naquela revista, na finada revista Acústico, né? Que já não existe mais, tinha feito uma matéria que chamava Os 5 Pecados Capitais, né? Do arranjo, né? No caso particular do violão, da guitarra, é muito comum que a pessoa coloca a melodia mais aguda que... Desculpa, a ponta do acorde mais aguda que a melodia, troca a síncopa, né? Que é muito comum, é difícil fazer a síncopa do acorde, coloca a síncopa no baixo e põe acorde depois. É comum pra caramba, né? Aliás, necessário um treino de independência, né? É muito comum. Eu lembro de muito aluno de guitarra que tinha uma manha legal pra caramba, mas na hora de fazer, tipo... baixo, harmonia, melodia, dá uma confusão terrível, porque tem que fazer a melodia na síncopa, o baixo no tempo, né? E, se possível, tentar independizar a condução da harmonia, né? Quem quiser visitar o meu site no conradopaulino.com.br, tem um monte de lições lá, né? Tem uma barbaridade, mais de 60, né? Isso, aliás, já está passando na tela agora aí, a galera que quiser tem mais de 60 aí. lições, inclusive a maioria com MP3, tem com playback e tudo, né? Uma das lições chama Iniciação ao Arranjo, os 5 pecados capitais, os erros mais comuns, né? Que agora eu não lembro exatamente quais são, né? Mas tem esse livro. O mais comum é quando o cara faz daquela assim, né? No meio do acorde, né? Fica engraçado, né? Errar o tom também é muito comum, né? Não conseguir sincronizar baixo com melodia. Tem várias dessas, né? Na realidade, no caso de guitarra e violão, tem um problema que é concatenar direito, né? A mão direita, e saber distribuição de acorde legal para você ter a melodia, a ponta boa, né? Ter a melhor distribuição possível de acorde. Né? Que no violão é um negócio interessante, né? Na violão e guitarra dá muito pano para manga, né? Estudar a distribuição de acorde. E não ficar só naquelas... Né? Com certeza. E é interessante, né? Porque assim, a galera começa a estudar a parte de arranjo usando muitas vezes métodos para condução de vozes, né? Enfim, coisas que têm a ver mais com uma linguagem voltada para o sopro, né? E aí como é que a gente faz, né? Então aí você começa a montar os chamados chord melodies meio que na raça, né? De alguma maneira assim. Então às vezes pode se cair nessas, né? Ou por exemplo, né? Confundir o groove com a melodia, né? Que tem que ser coisa independente. Aí você faz a melodia e aí vai fazer uma coisa que na verdade é da base e a melodia tá lá ainda e não é pra tá, né? É o que eu mostrei agora, que o cara faz assim, ó. Quando encontro o meu. Exatamente. Sacanagem, né? Mistura a melodia com o balanço. Né? Isso é bem complicado. Cara chato, né? Bacana. E lá no site também tem bastante coisa, tem os discos que você já tocou, né? Nossa, tem de tudo lá. Na realidade, hoje em dia tem o MySpace também. O MySpace é muito legal, né? Porque o MySpace, você navega direto MySpace tem a bio de um lado, vídeos, o áudio, tudo de uma vez, né? Já o site tem que ficar navegando, achar onde que está o áudio, achar onde que está o vídeo. O MySpace é myspace.com/Conrado Paulino, né? Mas o link tem no site, né? A galera pode achar também. Eu acho que, por incrível que pareça, no meu site não tem link para o MySpace. Por incrível que pareça. Mas as lições grátis estão no site. No site tem um monte assim, de lição. Lá tem discografia também, né? Falando em discografia, estou para lançar um CDzinho novo
em breve, né? Mas esse CD desta vez é de violão solo, só violão mesmo. Tem umas participações de percussionista, né? Mas é basicamente violão solo. Legal. Quando estiver na mão, volte aqui para a gente divulgar. Mas o cara vê no programa, não tem CD, né? Mas o CD é basicamente brazuca, aliás, só música manjada, não tem nada meu, né? Tudo super conhecido, arranjo meu. E tem 2 standards lá, tem um Don't Blame Me, né? Que é uma balada, e tem um All the Things You Are. E, inclusive, tem vários dos arranjos tem um homenageado específico, né? Eu fiz A Saudade de Matar Gente, dedicado ao Hélio Domiro. Fiz o Dindi, dedicado ao Ginga. Mais ou menos assim tem a ver, né? Fiz o Don't Blame Me justamente pensando no Joe Pass. Está escrito lá, dedicado ao Joe Pass na capa, né? E com sorte, para novembro, fim de novembro, deve sair, né? Agora, agora mesmo falei com a produtora agora há pouco, estamos tentando fechar os lugares para fazer o lançamento, né? Para que alguém vá ouvir a gente, né? Com certeza, mas quando estiver pronto, volte aqui. Bom, um prazer. Porque é importante mostrar isso para o pessoal, né? Certamente a galera vai ficar com muita vontade de ouvir. Tomara, né? Tomara. Com certeza. E do pessoal que você já tocou, assim, já acompanhou, assim, quem que a gente poderia destacar? Tem uma galera aí, tem bastante gente aí, né? Olha, acho que o mais legal, assim, que eu achei muito legal, foi trabalhar com a Rosa Passos, que ela é fogo, né? É muito musical. E, aliás, aquele time lá era o Jorge Helder, o Amileto Stamato de piano, o Erivelton Silva. Era um timaço, né? Era muito legal. Eu tive a sorte de fazer com ela porque o Lula Galvão estava com a Lília Pinheiro. Aí não deu certo as datas e era um disco que chamava Letra e Música, né? São músicas do Ari Barroso. Super legal. Mas também trabalhei muito com a Laíde Costa, que aliás, segunda-feira gravei estão gravando um CD de homenagem a Johnny Alf, com quem também já toquei, né? Estão gravando um CD de homenagem a Johnny Alf e eu fui gravar uma faixa com a Laíde Costa. Parece que são vários CDs, né? Um CD tem a Leila Pinheiro, Emílio Santiago, tem um CD só da Laíde que eu fui fazer e tem um CD só do Johnny Alf com raridades dele. Eu tive a honra de trabalhar com os dois. O Johnny Alf era também bom pra caceta, né? Faleceu este ano, o Johnny Alf. Né? E a Laíde eu trabalhei muito. Agora já faz tempo que não faço, né? Ela me chamou para gravar, mas não acompanho mais. De vez em quando fazemos algum show, né? Mas ela costuma trabalhar com piano agora. Eu trabalhei com um monte de gente, né? Agora vai ter um show com a Silvia Maria, dia 29, se não me engano, de outubro, lá no Memorial da América Latina. Silvia Maria é uma grande cantora também, que teve uma época de ouro, assim, muito legal. E ela teve os problemas pessoais que deu uma sumida. Mas ela é da pesada, vale a pena ver. Dia 29, no Memorial da América Latina. Sou eu e ela. Com certeza. Então, manda pra gente lá que a gente coloca no blog. A galera que fica de olho aí no nosso blog. Então, é legal, vamos colocar aqui na tela, ó, www.venegasmusic.blogspot.com. Tem um monte de novidade lá sobre as entrevistas e outras coisas mais, a gente sempre coloca lá. Então, manda pra gente que a gente divulga legal. lá. Boa, obrigado. Isso é bastante importante. Aliás, eu vi o programa com o Nuno, né? Com o Nuno Mendes. Eu vi o programa super legal. Com certeza. O Nuno é gente finíssima também. Aliás, eu vi um monte de nome bom lá, né? Muita gente boa, né? O Djalma Lima, o Michel. O programa tá... Hoje que o programa tá meio para baixo, assim, com eu não concordo. tal de Conrado Paulino, mas... Sinto muito, mas eu não concordo. É isso. Mas, quero te agradecer aí pela presença. É uma grande honra pra gente aí que você esteja aqui. Honra é minha. Imagina. E é isso. E vamos fazer a nossa? Vai. Qual vai? Vamos fazer fotografia? Vai. Então... Você puxa? Faz a melodia, eu faço a base. Eu começo.
É isso aí. Sensacional. Muito, muito bom. É isso aí. Conrado, grande prazer aí que você esteja prazer aí. É tudo meu. Uma grande honra para mim aí tocar com você. Não, que isso. E é isso. Espero que você volte mais vezes aí. Bem Bom, bacana mesmo. Obrigadão mesmo. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui mais uma vez, todas as quartas, às 19h30, novo horário, hein? Não pode esquecer. Então, na semana que vem estaremos aqui no mesmo endereço de sempre, www.justtv.com.br. E é isso. Um grande abraço. Valeu!